Bem, vamos lá então, né? É... Uma conversa hoje, né? Não vou falar treinamento, não. Vou falar uma conversa de amigos aqui, de colegas. Bem, vou dividir então em três momentos, tá? Criação do banco de questões, que é o mais braçal aqui, que é o trabalho braçal mesmo. Depois que isso aqui está pronto, tá? Que é a maior vantagem você ter um banco de questões com muitas opções de questões, tá? Porque eu vou comentar isso lá na frente, né? A gente vai montar uma questão aí, uma provinha aí um questionário aí de umas 10 questões. Quanto mais questões você tiver no banco de questões, melhor, porque vai proporcionar ao estudante vários tipos de prova, tá ok? Cada um de um lugar acessando questões diferentes, né? E na segunda tentativa dele, né? Se for dada essa oportunidade para ele, no nosso caso será duas oportunidades para ele em questões de múltipla escolha. A segunda oportunidade, a segunda tentativa, não virão necessariamente, né, as mesmas questões, pelo menos que a maioria seja diferente, né? Para melhorar um pouco aí, tá ok? Para minimizar, né? Só minimizar a consulta não autorizada, vamos dizer assim, né? Em vez de falar uma cola. Bem, então tá aí. Criação do banco de questões. Vou fazer esse vídeo para isso. Inserir o questionário, tá? Em um segundo momento a gente vai criar um vídeo explicativo falando de inserir o questionário, que é muito tranquilo, e configurar o questionário, tá ok? Então vamos no trabalho maior aqui que nós temos, tá? É essa parte aqui de configurar, né, de criar o nosso banco de questões. Bem, primeiro passo para criarmos esse banco de questões é irmos até a plataforma. Aí você vai na sua área, tá ok? Na sua área, na sua disciplina, eu vou aqui no ensino médio, eu vou no terceiro ano, tá? 2020. E eu vou na Física 1, porque a Física 1 aqui é uma disciplina está destinada mais a simulados mesmo, né? Simulado do Enem, simulado. Quando eu falo simulado do Colégio Amantinense, é porque são simulados do conteúdo nosso, né? Nosso conteúdo do dia a dia, o que a gente está cobrando ali em atividades, em exercícios, enfim. Então, antes de mexer nesse layout, mexer na disciplina, eu vou no banco de questões. Onde está o banco de questões? Tem aqui, ao lado da minha disciplina, ao lado direito, navegação, tá? Inclusive, né? Qualquer dúvida, você clica aqui em participantes para ver quem está acessando, quem não está. E notas. Quando você clica em notas, o aluno vai ter acesso às notas das avaliações dele, né? Já que o assunto é esse. Beleza. Administração, administração do seu curso, da sua disciplina. Né? O primeiro item, inclusive, aqui. Eu vou no último item, banco de questões. Tá ok? Aí ele vai abrir para mim aqui no banco de questões. Ele vai abrir essas quatro abas aqui, ó, tá ok? Questões, categoria, importação e exportação, a gente não vai falar sobre isso hoje não, tá? Só sobre questões e categorias. Na parte de questões, você não vai encontrar nada aqui, tá? Porque eu já andei mexendo aqui, você não vai encontrar nada. E aqui tem a categoria, selecione uma categoria. O que é categoria? Categoria nada mais é do que pastas. É como se você estivesse aqui, na verdade, organizando seu computador. Você vai criar, na verdade, uma pasta para você organizar. Então, vai de acordo com a necessidade da sua avaliação, né? Com a sua metodologia de trabalho. Por exemplo, você pode criar uma pasta para cada assunto, né? Alguns colegas, às vezes, é, também, além disso, quer criar uma pasta sobre um determinado assunto, citologia. Aí vai citologia nível 1, né? Quando ele quer separar por nível de dificuldade. Citologia nível 2, né? Citologia nível 3. Então permite você fazer isso. Ou separar citologia, genética e separar em assuntos, ok? Né? Vai ficar organizado, você vai ver lá na frente, no segundo momento do nosso curso, qual que é uma das grandes vantagens disso também, ok? Posso montar um questionário depois, ou um simulado depois, buscando uma, duas, três questões em cada assunto, em cada pasta. Aqui eu vou chamar de categoria, né, que é o jeito do Moodle trabalhar. Selecione uma categoria. Você não criou nenhuma ainda, só tem as categorias padrões aqui do seu curso, da sua disciplina. Então eu vou aqui em categorias.
Vou em categorias, cliquei em categorias, abriu tudo isso. Aqui, para você, não vai aparecer nada, não, porque eu já enchi isso aqui de questões, de categorias, de pastas, né? Fui separando aqui as provas do Enem por assunto, tá? Então, vão esquecer isso aí. Você vai pular essas informações todas aí. Você vai vir aqui no finalzinho para mim, ó, finalzinho. Aqui tem categoria pai. Vou mexer aqui para ver o que tem. Ó, todo mundo tem uma top 4 e a sua área, né? Top 4 física, tem gente que vai, né, top 4 história. Eu gosto de pegar esse tópico aqui de cima, tá? Porque fica mais fácil de localizar ele aqui, fica mais visível, mas tanto faz. Pode deixar no padrão aqui, né? Vai aparecer aí, se for biologia, por exemplo, padrão para. Aí vai vir um código da sua disciplina, né? O nosso código aqui ele é bem simples, né? A gente sempre coloca ensino médio, terceiro ano, física. No caso aqui é física 1, né? Então física 1. Ensino médio, terceiro ano, B de biologia. Então é o código e deixa o padrão aí, tá? Então eu vou criar uma pasta dentro dessa pasta que já existe, tá? E vou criar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, questões questões objetivas e dissertativas, tá? Para servir aqui de exemplo para hoje, objetivas e dissertativas, ótimo. Mais nada. Se você quiser aqui fazer uma descrição do que tipo de questão, isso aqui é uma descrição sua, são informações da sua categoria, só você tem acesso. Então, às vezes você quer chegar aqui e falar, vou colocar questões do nível tal. Aí fica a seu critério, não precisa preencher o ID, tá? Eu particularmente gosto de colocar aqui, que eu vou anotando, sei lá, a hora serve para alguma coisa, eu acho a função desse negócio. Então, adicionar categoria. Vou criar a categoria. Ótimo, ele vai lá para mim no início, né? Eu criei aqui no final, ó, estão lembrados? Aí eu fui lá para mim no início. Eu vou em questões. Agora que eu já criei a minha categoria, estou até vendo ela aqui, ó, categoria. É a última aqui, ó, que eu criei, ó. Questões objetivas e dissertativas. Aí eu vou lá em questões. Agora eu vou começar a criar as questões, tá? No que eu vou começar a criar as questões, ele sempre vai para a categoria pai, né? A categoria lá de cima. Eu vou lá e selecionar a pasta que eu criei, ó, questões objetivas e dissertativas. Tá? Volto a dizer que eu que criei já um bocado de coisa aqui, né? Para você já vai aparecer direto ela, né? Top 4 Geografia, por exemplo, padrão para o código da sua disciplina e vai aparecer seu número da pasta aqui. Então vamos lá, questões objetivas e dissertativas. Observe que não tem absolutamente nada lá. Eu vou criar a minha primeira questão. Então vou criar a questão, vou clicar aqui em criar uma nova questão. Ele vai abrir algumas opções aqui, ó, de questões, de tipo de questões. Nessa primeira parte, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar das questões de múltipla escolha, tá? Esse verdadeiro ou falso é estilo graduação e pós-graduação, é feita uma afirmativa e em seguida você tem duas opções, né? Marcar verdadeiro ou falso, né? 50% de chance. Só, não é aquela sequencial, às vezes, né? Várias afirmativas, você ficar preenchendo V, falso, falso e assim por diante. Essa aqui não. Associação é associar uma coluna com outra. Vou mostrar como que funciona isso aí aqui. Resposta curta seria, é, no caso de cálculo, por exemplo, eu sou da área exata, eu uso muito cálculo simples, né? Quando você tem que dar uma resposta, fez um cálculo, achou 10, você vai entrar só com um valor, 10 ou 20, 30, né? Mas não vai ser o caso aqui. Nesse primeiro momento, não. Então, vou falar de questões de múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação e dissertativa. Essas quatro nos atendem bem, tá? Dissertativa, vou falar sobre associação, verdadeiro ou falso e múltipla escolha. Então, primeiro, múltipla escolha. Eu venho aqui do lado direito e peço para adicionar. Está adicionando aqui. Tá lá, ó, dentro da minha categoria que eu acabei de criar, e aqui o nome da questão. Essa questão, esse nome que eu vou criar aqui, é uma coisa que só você vai ver, tá? Isso aqui serve para o seu controle, tá? Serve para o seu controle, tudo bem? Serve para o seu controle, ok?
Estou procurando uma questãozinha aqui bacana para colocar aqui. Bem, vou colocar aqui questão 1, né? E botar um assunto aqui qualquer. Eletrostático, só para que eu lembre que assunto que é. Isso aqui é anotação minha. Agora sim, nessa caixa aqui, texto da questão, vem o que o aluno tem, o que o aluno vai precisar na verdade, tá ok? É o que ele vai enxergar na verdade, vai ser isso, tá? Aí eu vou buscar uma questão que atenda isso aí, tá ok? Então vamos lá. Vou copiar uma questão aqui, tá? Vou lá na internet e vou copiar. É o mesmo, aqui seria, o que eu vou fazer aqui é copiar e colar, tá? Vou selecionar o enunciado apenas da questão, tá? Deixa eu escolher uma questãozinha melhor aqui, que tem a imagem, que aí eu já mostro como trabalhar com a imagem também, tá? Vou pegar essa daqui, que eu já trabalho com a imagem. Então, eu vou copiar só o enunciado dela, não vou copiar a imagem. Esse trabalho que você tem aqui de Ctrl+C, Ctrl+V, né? É o mesmo que você vai ter no PDF, por exemplo, né? Ou lá no editor de texto. O ideal seria você já jogar todas as questões que você pretende utilizar na avaliação lá num documento do Word, né? Que aí você já vai só buscando. Bem, se você der um copiar colar em tudo isso aqui, tá? Vai dar certo? Bem, a princípio vai aparecer a imagem lá. Só que essa versão do Moodle é uma das últimas versões, tá? Eu trabalho com Moodle desde 2010, deveria ser especialista nesse negócio, né? Mas, para não correr o risco de estar falando bobagem aqui, algumas versões eu já não dei muita sorte em fazer isso. Eu prefiro fazer essa imagem aqui, gerar um arquivo com essa imagem, vou mostrar como fazer isso, tá? E inserir essa imagem lá na minha plataforma. Eu acho mais seguro. Pelo menos assim nunca deu errado, tá? Então eu vou copiar, colar esse enunciado, vou voltar lá na minha plataforma e vou colar isso aí, né? Dou um Ctrl V aqui, né? O botão direito aqui e mando colar. Tá aí, ok? Posso usar, isso aqui é uma caixinha de texto com alguns recursos, tá? Posso destacar alguma coisa aqui, colocar em itálico, posso colocar alguma coisa aqui em negrito, né? Posso colocar um índice aqui, posso colocar um expoente. Então ele tem alguns recursos. Para o pessoal da matemática aí, ó, eu tenho um negocinho aqui que parece uma calculadora, que quando eu clico, é editor de equações, caso eu precise inserir alguma equação no sistema, né? Algum símbolo diferente, alguma seta, algum símbolo grego, né? Ou já entrar com a formulazinha e tal. O pessoal da matemática divertir aí, né? Então, e outra coisa são caracteres, né? Então, tem uma calculadorazinha aqui, que é o editor de equações, e tem esse caracteres, inserir caracteres. Você clicar aqui vai ter uma série de caracteres para você inserir, ok? Porque é muito comum você dar um Ctrl C lá, Ctrl C, Ctrl V, buscar lá da internet e algum símbolo não aparecer aqui. Aí você tem que usar o próprio editor, tá? Beleza, tá aí a uma parte do enunciado, tá? Vou dar um Enter aqui, no finalzinho eu vou dar um Enter, que é onde eu vou colocar a imagem, vou dar um outro Enter aqui para colocar o resto do enunciado. E vou lá buscar o resto do enunciado e depois eu vou copiar essa imagem. Ó. Então, vou copiar isso aí, né? Voltar aqui para a plataforma e inserir o resto do enunciado aqui. Ó. E vou dar um Enter só para as opções, quando eu inserir as opções, elas não ficarem muito garradas aqui no enunciado. Então está faltando colocar a imagem, que eu vou colocar a imagem mais ou menos nessa posição. Só que antes eu tenho que ir lá, tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem mexer com isso, né? Mas é melhor a gente pecar pelo excesso aí, quem não está acostumado a mexer com esse carinha aqui, com essa edição de imagem, mas nossa, nem pode falar edição, né? Eu vou, na verdade, dar um print screen aqui, né, o recurso aí do teclado para copiar essa imagem, tá? O Windows 10 já faz isso, eu tenho um softwarezinho que faz isso.
Caso contrário, quando você der o print screen, ele vai acabar copiando toda a tela, tá? Toda a tela. Aí o que eu vou fazer, na verdade, é dar um pulinho lá no Paint, tá? No Paintbrush, que é um editorzinho bem simplesinho, que já vem no Windows, né? Por isso que eu estou falando sobre ele, já vem no Windows. Qualquer coisa, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai iniciar acessórios do Windows, vai clicar aqui e você vai procurar ele, vai estar por aqui, ó, em acessórios, acessórios do Windows. Está aqui o Paint. Abri o Paint, eu vou simplesmente Ctrl V com a minha imagem que eu copiei na internet, certo? E vou salvar essa imagem, vou salvar como, tá? Já vou deixar salvar no padrão, né? PNG, é muito usado na internet, né? E vou colocar lá na nossa avaliação online. Vou salvar aqui na nossa avaliação online. É uma imagenzinha aqui da questão 1, tá? Salvei aí. Então, o problema é esse trabalhinho braçal que eu vou ter, eu além de ter que copiar enunciado, alternativa por alternativa, como vocês vão perceber aqui, eu tenho que editar a imagem. Eu digo que é seguro editarmos a imagem, ok? Então tá aí. Voltando para a nossa plataforma, né? Eu vou inserir aqui. Como que eu vou inserir? Eu venho aqui, ó, no meu editor de texto, nessa fotinha aqui, ó, inserir. Ele já vai abrir essa caixa aqui, navegar nos repositórios, navegar no seu computador, né? Vai abrir esse aqui. Se não abrir, você clica aqui para mim, ó, enviar um arquivo, browser. Aí ele vai abrir o seu computador e você vai procurar, tá lá na nossa avaliação online. A minha imagenzinha tá aqui. Ok, abrir. Tá lá. Enviar arquivo, cliquei aqui no enviar arquivo. Eu não vou fazer nenhuma descrição, então vou assinalar aqui, ó. É desnecessário, se você quiser fazer alguma descrição. E deixei o tamanho a princípio que ele sugeriu. Se eu achar que não, tá pequeno, tá ilegível, vou aumentar isso aqui um pouquinho. Aí você tem duas opções. Você vem aqui e coloca um tamanho aqui, por exemplo, 250, tá? 219, quem não reparou. Clicou do lado de fora aqui, ele automaticamente, né, tamanho automático, ele calcula a outra dimensão para você para ficar proporcional, tá? Não, eu quero colocar isso do meu jeito. Então você desativa isso aqui, aí você pode mexer à vontade. Eu vou colocar 140 aqui, que aí ele não vai corrigir, tá? Aí salvar a imagem. Tá lá a imagem. Aqui eu te garanto que ela vai carregar junto com a prova. Isso eu te garanto. Que agora eu entrei do jeito certinho lá, né, com arquivo e tudo mais. Então tá aqui meu enunciado. O enunciado está pronto dentro da pasta que eu havia criado antes. Marcação padrão? Pode deixar do jeito que está. Feedback geral? Serve para quê? Se eu quero dar uma dica, né, geralzona, antes do aluno marcar alguma coisa, eu quero, ó, sugestão, nessa questão, considere isso ou aquilo outro. Não é o caso nosso hoje, porque a avaliação online, né, essa dica não vai ter. E D, o número de D não tem necessidade, tá? Não tem necessidade de colocar, mas fica a seu critério. A partir do momento que você começa a colocar, você anota, presta atenção aí, porque se você repetir o número, ele vai dar uma mensagenzinha de erro. Você vai ter que digitar outro número aqui, tá? Como a gente está só testando, eu não vou mexer não. Uma coisa que já vem, né? Assim que eu abri, já veio, foi isso aqui, ó. Você quer, como é uma questão de múltipla escolha, você quer que ele marque apenas uma. Já vem, tá? Já vem de praxe, já vem isso aqui. Misturar as opções, geralmente também já vem marcado, tá? Que ele vai sortear, ele vai misturar as opções, tá? Ele vai misturar as opções entre A, B, C. Toda vez que ele buscar essa questão lá no banco de questões para inserir na sua atividade, na sua prova, por exemplo, ele vai simplesmente aqui, vou deixar apenas uma resposta. Vou conferir se está aqui para misturar as opções. E vou formar. Aqui por questão de formatação, eu vou deixar maiúsculo, né? Porque a matemática usa demais as letras minúsculas, né? Então, para não gerar nenhuma confusão, tá ok? Bem, agora, seguindo aqui, vem as respostas, as alternativas. O que ele chama de escolha 1, na verdade, é a letra A. Então, vamos lá na nossa fonte, né, buscar a nossa alternativazinha aqui, que é a letra A.
dispersão. Vou copiar ela aqui, tá? E vou levar lá para a plataforma e vou inserir aqui na escolha 1. Vai ser a minha resposta, vai ser minha letra A, tá ok? Então tá aí. O que eu já fiz até agora foi só colocar o enunciado, agora eu estou vindo com as letras, né, A, B, C, D e assim por diante. Voltando na minha fonte, vou buscar lá a letra B, ok? Tá aqui. Voltando na plataforma. Bem, eu não vou. Aqui, ó, na escolha 1, eu coloquei dispersão, não atribuí nenhuma nota, porque não é a opção correta. Não é o caso da avaliação online, mas aqui, ó, feedback. Esse feedback é o que a gente chama de feedback específico. Se ele marcasse a dispersão eu gostar, e o meu objetivo fosse treiná-lo, né, alguma coisa assim, eu diria o seguinte, ó, você marcou dispersão, é, é um conceito relacionado, eu daria um feedback para ele aqui, né? Explicaria para ele o que ele errou por ter marcado essa opção, alguma coisa nesse sentido. Tá? Não é o caso, né? Aí eu vou para a minha opção 2, que é a minha letra B. Vou Ctrl V aqui, né? Essa é a opção correta. Então eu venho aqui em nota, já que ela é a opção correta a ser marcada, eu venho e ponho 100% para ela. Né? As outras não vou atribuir nota nenhuma, que são alternativas que não devem ser marcadas. E aqui eu vou atribuir 100% para ela, tá ok? E aí eu vou colocar aqui, a minha opção aqui, por exemplo, a letra C lá, para não ter que voltar na questão, é refração, tá? Vou deixar isso aí. A opção D, tá? É difração, tá? E a minha última aqui é reflexão regular, tá? Regular. Regular. Então aqui não deixei nenhum espaço, tá tudo ok. Beleza. Então o que eu fiz até agora foi isso, né? Tá aqui a categoria que eu criei, o nome que só eu tenho acesso, o enunciado da questão, letra maiúscula, misturar as opções, apenas uma resposta a ser marcada. Então tá, uma coisa que eu não posso esquecer. Já que lá na frente, na minha avaliação online, eu vou dar duas opções para o aluno fazê-la, ou seja, duas tentativas. Então, já que são múltiplas tentativas, eu vou ter que zerar isso aqui. Ó. Isso aqui é o que eu chamo penalidade para cada tentativa incorreta. Então, se o aluno fez a avaliação uma vez, na segunda tentativa a questão volta para ele valendo menos. Né? Então, para que isso não aconteça, eu ponho zero aqui. Ó. Tá? Se você não olhar aí, você vai deixar no padrão. O padrão é 33,33%. A prova perde um valor do seu terço. Então, vamos zerar isso aqui para ele ter uma segunda chance com uma prova valendo o mesmo tanto, ok? Nada, não tem mais nada a ser marcado aqui. Vou salvar as mudanças realizadas, ok? Salvar as mudanças realizadas. Ela só está de verde aqui, tá? Porque ela foi a última questão, ela é a única, eu sei, mas ela foi a última questão a ser elaborada. Próxima vez que eu inserir uma segunda questão aqui, essa aqui já não aparece verde mais. Bem, o que eu vou usar são esses últimos aqui, ó. Eu não vou utilizar esse aqui, que são marcadores. Essa engrenagemzinha que aparece aqui, ó, editar, ela, caso a imagem não tenha ficado do tamanho, né, ideal, ou eu percebi algum erro, eu posso voltar aqui, que é possível editar. Eu volto naquela página anterior, onde eu posso mudar aqueles parâmetros, né, a edição da questão. Essas duas folhinhas aqui significa que eu posso duplicar a questão. Vamos duplicar para ver o que acontece? O bacana desse recurso é mais usado para exatas, né? Que às vezes uma mudançazinha, qualquer mudançazinha ali já faz a questão virar outra, né? Então eu posso voltar. E o bacana é que ele coloca para mim aqui que é uma cópia da questão apenas. Eu posso alterar alguma coisa aqui no enunciado, na imagem. Ele mantém a configuração, ó. Ele mantém a configuração toda da questão anterior. Aí eu posso mudar as alternativas aqui, já tá, mas ele já mantém. Inclusive essa questão aqui importante das múltiplas tentativas. Ele já deixa lá, tá? Eu vou dar um OK, digamos que eu queira, né? Essa questão, fiz a alteração adequada e vou manter, tá vendo? A cópia é a de verde, ó.
né? Que foi a recente, tá ok? A lupa, então tá aqui. A lupa, essa lupa é a pré-visualização da questão. Vamos olhar como que a questão vai ficar, né? Como que ela vai ficar lá pro aluno. Então, clicar nessa lupazinha aqui, ela abre numa aba diferente, numa janela diferente. Então, o aluno vai ter mais ou menos essa visão aqui, ó. Como ele está fazendo, vai fazer várias, aqui do lado aqui vai aparecer todas as questões que ele ainda tem para fazer e as que ele já fez, né? Então tá aqui, questão 1 que eu coloquei. Aí eu vou marcar aqui a opção errada aqui só para ver o que acontece, enviar e finalizar. Enviar e finalizar. Bem, lá na prova não vai acontecer isso. Ele não vai colocar de vermelho, porque a opção é errada, e muito menos escrever aqui para você porque que ela está errada, tá? A gente vai tirar isso, eu vou mostrar no segundo momento aonde eu devo ir para retirar essa opção, certo? Bem, agora eu vou marcar a opção correta. Tá vendo que já mudou a ordem? Eu marquei a letra A e a letra A antes era reflexão regular, para quem não reparou aí, né? E a letra A é reflexão difusa, que é a opção correta. Então, enviar e finalizar, ele vai mostrar para mim que está correto. Isso não vai aparecer lá na sua prova, beleza? Só para olhar como é que ela vai ficar. É bom você ver a formatação, se não ficou nada errado e tal. Fechar isso aí. Voltei para a página anterior, tá? E a última opção aqui é essa lixeirinha aqui que é excluir. Então, vou excluir essa segunda aqui, que ela não serve para nada, né? Não fiz nenhuma alteração, vou excluir essa daqui. Obviamente que vai te perguntar de novo. Sim, quero excluir. Então, tá aí, excluída a questão. Então, no meu banco de questões já tem uma questão de múltipla escolha, tá? Quero inserir novas questões aqui, ó, criar uma nova questão, tá ok? Vamos lá então criar mais uma. Ele vai abrir aquelas opções novamente e eu vou escolher agora, eu vou seguir, vou na sequência aqui, vou colocar verdadeiro e falso e vou adicionar verdadeiro e falso. E eu vou adaptar, é só para título de exemplo, tá? Eu vou colocar uma questãozinha aqui, onde seja possível adaptar. Então, verdadeiro ou falso, vou colocar aqui, só para nosso controle, questão 2, tá certo? Questão 2, V ou F, certo? E aqui eu vou buscar o enunciado dessa questão, eu vou adaptar, tá? Eu vou pegar essa daqui, que é uma questão com algumas alternativas aqui corretas e outras falsas. Eu vou pegar uma dessas aqui, tá? Para servir de afirmativa. Vou copiar, voltar para a plataforma e colocar aqui no meu enunciado. Então, marque, sei lá, tá? É só para servir de exemplo mesmo, tá? Marque V para verdadeiro e F para falso, né? Perdão pela grafia, verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso, né? Leia a afirmativa abaixo, né? Leia a afirmativa abaixo e marque V para... Então tá aí, gente, tá? Isso aí, vocês são fera nisso aí. É só improvisozinho aqui, só para servir de exemplo mesmo, tá? Aí tá aí a afirmativa, que ele vai ter que julgar, tá? Vou destacar ela aqui, negritozinho, sei lá, um itálico, alguma coisa assim. E o aluno vai ter que ler isso aqui e vai ter que me falar se esse negócio está certo ou não, ok? Então vou saltar, vou dar um enter aqui para dar um espaçozinho para não ficar muito agarrado. Tá difícil, hein, de sair aqui. Vamos lá, ué. Ó, grafia errada ainda. Perdão. Então tá aqui, destacar o meu. Isso aqui é um editorzinho de texto bem simples, né? Mas como eu mostrei lá, tem alguns recursos, né? Então tá aí. Bem, não é uma questão de múltipla escolha. Então, marcação padrão, mesma coisa da outra, eu posso deixar do jeito que está, feedback geral não há necessidade, ID não precisa, mas eu tenho que falar se isso aqui é uma alternativa falsa, que ela também é de marcar, falsa ou verdadeira, tá ok?
aí ela é uma afirmativa falsa, tá? Então eu tenho que dar a resposta. Resposta certa a ser marcada lá é que o aluno marque falso, ok? Não vou dar nenhum feedback para ele, tá? Eu poderia dar um feedback. E como é uma questão de marcar, né, não faz sentido, só de VOF, né? 50% de chance de acerto, 50% de errado, não tem a opção tentativas, múltiplas tentativas. Né? Não faz sentido. Né? Só tem duas coisas para ele marcar, marcou uma, errou, óbvio que é a outra. Beleza. Numa avaliação nem é um tipo de questão muito interessante, não. Se eu tivesse um banco gigantesco, um banco de questões gigantesco, onde a probabilidade dessa questão voltar fosse muito pequena, aí tudo bem. Mas enfim, essa daqui ela é mais simples de montar. Eu só coloquei o enunciado, falei que é uma afirmativa falsa, tá? E não tem mais nada para marcar. É só salvar a questão está pronta. Salvei, tá lá, questão. Vou na lupa para ver como é que ela ficou. Tá? Ela vai abrir em uma outra aba. Então tá aqui, potencial elétrico, tal, 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 isso é verdadeiro ou falso? Vou lá, falso, enviar e finalizar. Né? Então é só isso, beleza? Fechando. É lógico que antes desse vídeo, né, tem o treinamento. Né? Se alguém estiver assistindo o vídeo na ordem trocada, não preocupa que vai ter seu treinamento ao vivo, né, agendado. Beleza, já criei dois tipos de questões. Vamos lá atrás de uma terceira forma de questão, que é essa daqui, ó, associação. Eu vou usar a associação, adicionar, adicionar. Mas esse tipo de questão, né, por associação, vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar muito extenso. Nós combinamos 4 tipos, né, que foram a múltipla escolhas, VOF, essa de associação e a dissertativa. E encerra a parte de bancos de questões, ok? Até mais, galera.